vai receber a palestra da senhora Sandra. Tem uma voz linda. Tadinha, estreante da primeira, né? Mas tem uma voz maravilhosa. Boa noite a todos. Tem lugar aqui na frente, no banco. Pode chegar para cá. Aqui onde nós estamos, neste ambiente aqui, já é o mundo de Deus. Aqui onde nós estamos é o mundo maravilhoso de Deus. E aqui já é o céu. Mas como que é o céu? Aqui é tudo obra divina. Em todo lugar Deus está presente. Basta que nos sintonizemos. Como faixa vibratória. Imagine que aquele óculos que o Wilson está usando novo agora, que cada um agora pudéssemos usar um óculos que tivesse uma lente que visse a outra dimensão, numa outra frequência vibracional, pois ela está aqui dentro. Imagine todos nós agora, estamos precisando de inventores óticos que cheguem nessa qualidade, que desenvolvam maneiras de enxergar essa faixa vibracional, para que a gente possa ver, porque a maioria de nós não consegue ver. A gente se esforça um pouquinho e cadê essa faixa vibratória? Cadê essa faixa que está aqui? É que ela precisa ser trabalhada em nós. Deepak Chopra, ainda eu estava lendo antes de chegar aqui, ele fala que tudo que nós voltamos o pensamento, nós energizamos, dependendo da nossa frequência vibratória. Tudo que nós volvemos o nosso olho, a nossa atenção, ali nós energizamos, quase que conectamos, entramos em sintonia. A Nelly estava falando antes, então, daquele caso que ela leu ali, então, da pessoa que viu, enxergou uma pessoa necessitando de atendimento. Cada um de nós que vê, a gente entra na frequência e é com a gente. Nem todos entram. Às vezes estamos em 5 pessoas, todos olhando para a mesma pessoa com aquela necessidade. Um enxerga. Estando em casa, numa família, sentados à mesa, um filho não está bem. O pai não vê, o outro irmão não vê, mas alguém enxerga. E quando nunca, nenhum de casa enxerga. Então, enxergar, sentir o outro é uma questão de entrar na faixa vibratória. Essa faixa vibratória é uma questão de sintonia em que nós nos colocamos. Teve um caso em que eu vivi e que muitos, é comum, é corriqueiro isso. Quando a gente está com olhos de ver. Olhos de ver. Eu estava no supermercado, na fila já. Quando eu vi uma senhora, eu já contei esse caso, mas desculpa para quem eu estou repetindo, ela estava na fila para pagar 2 salsichas e 2 pães. 2 salsichas e 2 pães. Na hora de tirar o dinheiro, ela só tinha umas moedas que não completavam o dinheiro. Já vi outros casos também de estar lá na frente do açougue e a pessoa pedir: você tem só pés para vender? Pés de galinha? Que era o mais barato. Hoje nem tem só pé para vender. Antigamente até tinha, agora a gente procura e não tem, porque é item de exportação. Os japoneses consomem bastante os. Nós, às vezes, estamos assim, em determinado lugar, a situação está acontecendo e basta apenas que a gente preste atenção. Na fila atrás de mim existiam mais pessoas, mas sabe quando aquilo
você enxerga. E se você não faz a diferença naquele momento, você não dorme. E não dorme. Eu só ajudei com pouco, porque ela não queria, com pouco de moedas que faltava. Até hoje, essa senhora, ela olha para mim como se eu tivesse sido a santa salvadora dela. Eu não fiz nada, apenas umas moedas. Eu já tive outras oportunidades de ajudar a mesma pessoa. E ela só quer ajuda naquele momento. Porque você sente quando uma pessoa está ali usando e quando que é necessidade. Então a gente pode desenvolver essa habilidade de sentir. Com o tempo, você desenvolve uma habilidade que você consegue perceber quando que alguém está ali usando e quando que é necessidade. No atendimento fraterno, que é aquela conversa que a gente tem nas casas, as pessoas vêm e a gente vai desenvolvendo esse ouvir. E a gente pergunta algumas coisas e a gente desenvolve isso. Trabalho maravilhoso de caridade. A maioria das pessoas, muitas vezes, elas só querem falar. Na hora em que ela fala e que alguém está prestando atenção, não precisa nem a gente perguntar muito. A gente vai no psicólogo e paga para que o psicólogo nos escute. Ele diz algumas palavras, poucas, que fazem com que você fale e você começa a falar e você já encontra a resposta. Muitas vezes, falando, você já está se dando conta. Então, poucas coisas que a gente pode fazer numa casa espírita e que é um ato de caridade maravilhoso. Estar ali na frente, recepcionando quem chega. Muitas vezes a pessoa vem com medo. Na casa espírita em que eu trabalho, as pessoas vêm com medo. Não sabem o que se desenvolve dentro daquela casa espírita. Muita gente diz que na casa espírita se faz trabalho disso, trabalho daquilo, e vem até com medo, mas alguém mandou ele na casa espírita para se tratar e chega lá e chega com medo, né? Então aquela recepção calorosa ali na frente, o esclarecer as dúvidas, a atenção de quem conversa, pequenos atos que na casa espírita cada um pode trabalhar no seu setor auxiliando, que faz a diferença. Faz a diferença a gente no trabalho da gente, a gente ser atencioso. Quantas vezes que eu, como vendedora, eu sou orientadora educacional. Como orientadora, eu tive muita oportunidade de trabalhar isso. Mas eu nunca imaginei que eu ia fazer tanta caridade como vendedora. Assim, as pessoas elas vão procurando um produto que eu vendo. E quando elas vão lá, e que eu vendo, mas eu vendo de uma forma diferente, porque eu vendo me importando, eu não quero vender o produto. Aliás, muitas vezes eu até tiro da cabeça da pessoa de ela querer comprar aquilo, porque eu vejo a situação que mais tarde é só por vaidade, é por uma vaidade, é pelo ego, aí muitas vezes eu até tiro da cabeça da pessoa. Mas a forma, o que eu me coloco ali para atender, essa pessoa ela volta várias e várias vezes lá no meu estabelecimento para comprar comigo, seja lá o que eu tiver para vender, porque é uma forma de retribuição daquilo que eu fiz. Conquistar clientes é fórmula. O maior vendedor do mundo, o livro, o maior vendedor do mundo. O autor do livro, ele conta como ele fazia antes de sair de casa para poder vender. Ele pensava no seu cliente lá, no escritório, no estabelecimento em que ele ia, sendo energizado, sendo abençoado e dizendo sim para ele. Eu não faço isso com os meus clientes. Eu não faço dizer sim. Porque senão, tadinhos, iam sair endividados comigo. É que nós temos um poder que a gente não desenvolve. Doutrina espírita, além de trabalhar o nosso emocional, a nossa autoestima, também nos esclarece dos poderes que nós temos. Mas ai daquele que usar os seus poderes
para fazer mal ou para usar da credibilidade de outra pessoa. Porque nós que desenvolvemos isso, esse conhecimento, nós podemos ser meio bruxinhos. Só que nós também sabemos. Eu, Sandra mesmo, quando eu faço alguma coisa de errado, o meu castigo não vem assim. Ele não vem nem a cavalo, nem a jato, gente. Ele vem de imediato. Porque à medida em que a gente desenvolve uma consciência, quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente já fica, ai meu Deus, eu vou pagar. Nós já temos consciência. Então, nós vamos desenvolvendo, à medida em que a gente vai estudando dentro do movimento espírita, quem somos nós? Nós somos seres vibracionais. Vibracionais. Nós somos muito maravilhosos filhos de Deus, filhos da luz, filhos de Deus, que é energia pura. Contidos neste corpo físico, então, temporariamente, numa experiência carnal necessária. Reencarnamos na Terra, no planetinha Terra, que nos possibilita essa vivência num corpo físico, porque só na Terra, nessa nossa galáxia, nesse nosso sistema solar, só na Terra tem essa constituição física. E este corpo físico, ele nos permite, então, sentir frio, calor, fome, dor. É o corpo físico que passa esse sentimento, essa sensação para o espírito. E o espírito, então, ele vivencia essa experiência. E é só porque nós sentimos frio que, ao enxergar outra pessoa na rua, nós entendemos que ela está com frio. Só porque nós vivenciamos isso. É porque nós vivenciamos a fome que nós nos colocamos no lugar do outro que tem fome. Por causa do corpo físico. O corpo físico é nosso laboratório do nosso espírito, que é vibracional, para ter essas sensações. Uma vez que a gente não encarne mais na Terra, nós não passaremos por essas sensações. Tem mais uma coisa. Nós que somos espíritos terráqueos, que encarnamos na Terra, quando desencarnarmos, nós não vamos muito longe daqui, porque nós somos espíritos ainda na condição da evolução do planeta Terra. Então, quando nós desencarnarmos, aonde que nós vamos ficar? Aqui. Na órbita do planeta, na região do planeta Terra, porque nós somos atraídos vibracionalmente para esta condição do planeta Terra. Imaginem que nós somos atraídos como um imã pela nossa situação, da nossa ondulação mental, a ficarmos imantados. Ah, não, mas também tem espíritos que vêm de outro planeta. Tem sim. Aqui entre nós, não vamos dizer aqui nessa sala, mas no planeta Terra, existem espíritos que vieram de outros planetas mais evoluídos. Inclusive, até Divaldo Pereira Franco, ele fala no livro Transição Planetária, e outros ainda, né, que citam, de que estão reencarnando muitas crianças que já vêm de outros sistemas, com uma evolução maior, para acelerar, para transformar esse momento em que a Terra está passando. Porque a Terra, ela já foi um planeta que abrigava nós, a humanidade terrestre, nós que somos espíritos que vamos evoluindo, uma humanidade muito pior. Agora, atualmente na Terra, não reencarnam espíritos na situação de neandertais. Os espíritos naquela condição evolutiva, ainda lá no começo, em que ainda nós estávamos deixando a animalidade ocupando, eles não reencarnam mais na Terra. Aonde que eles reencarnam? Em planetas que têm essa condição vibratória. São coisas assim que a gente estuda. À medida que a gente vai se aprofundando, a gente vai estudando. E são respostas que não sou eu, Sandra, nem a Nelly, nem o seu Wilson. São respostas que os espíritos passam e nos dizem. À medida em que a gente vai melhorando, o planeta também está melhorando.
há 150 anos atrás, há 180 anos atrás, há pouco tempo, era normal nós irmos em praça pública para vermos pessoas sendo enforcadas, atirarmos pedra, coisas que a gente se horroriza por estar acontecendo e ainda em alguns países. Era normal nós açoitarmos pessoas em praça pública, andarmos com alguém acorrentado porque era uma pessoa de condição inferior, nossa escrava. Era normal. Pensem, hoje nem um cachorro acorrentado você não puxa, você não joga pedra no cachorro. Hoje você chora por um animalzinho. Pode não chorar muito assim pelo que acontece aí por todo mundo, mas você já sente. Então é condição de espíritos que já estão vivendo essa transição planetária. Olha aí, aquele que enxerga a dor do outro, aquele que sente pelo outro o amor e o cuidado, já estão nessa transição maravilhosa. Aqueles empedernidos no erro, aqueles egoístas, aqueles que passam por cima, que maltratam as pessoas, não acompanharão. Não estarão em condições vibratórias. E como é bom a gente sentir assim, que a gente já não consegue mais fazer o mal. Assim, tem horas que a gente se horroriza com a gente mesmo, assim, com coisas que a gente não percebe ainda, né? Eu fico pensando, por que eu não fui mais sensível com determinada coisa? Mas quando eu começo a me ver como é que eu já fui antes e como que eu já estou agora, e a gente não dá saltos. Divaldo Pereira Franco, ele faz uma brincadeira e que eu gosto de contar, mostrando que não é porque a gente entra numa casa espírita que de repente a gente fica santo. Espírita ainda é curioso, espírita ainda é fofoqueiro, espírita ainda pensa mal. E a gente se horroriza com a gente mesmo, às vezes. Eu não quero pensar mal da outra pessoa, mas quando a gente vê, a gente está fazendo, né? É automático porque é da nossa evolução. Então tem coisas que a gente vê assim, meu Deus, eu ainda estou assim nessa condição. A gente se decepciona com a gente mesmo, porque a gente já está tentando se esforçar. Que bom, porque existem pessoas que nem pensam nisso. Agem por agir, fazem por fazer e passam por cima do outro e pronto. Então, Divaldo Pereira Franco, ele conta, para a gente rir um pouquinho, que ele estava trabalhando na repartição que ele se aposentou, ele era funcionário público, quando foi trabalhar nessa mesma repartição, uma moça feia. Pensem, ele ficava olhando e ele dizia assim, Divaldo, você não pode ficar achando isso das pessoas. Onde já se viu olhar para a moça e pensar que moça feia? Você deve estar ficando obsediado. Ele pensava com ele mesmo porque ele já era espírita. Mas cada vez que ele olhava para a moça, ele dizia, meu Deus, que mulher feia. Não, eu devo estar ficando louco, ele pensava. Eu estou sendo obsediado. Até que um dia, já passado alguns meses, chegou na repartição, lá no balcão de atendimento, um moço lindo. Lindo, pensem num homem lindo. Cada um pensa assim, aquele lindo. E Divaldo quase morreu quando viu que o homem lindo beijou a feia na boca. Meu Deus do céu! Ela deve ter feito feitiço para ele. Espírita não pensa essas coisas dos outros. Meu Deus, eu devo estar obsediado. E ele lá, fazendo o que ele tinha que fazer e prestando atenção. Espírita não é curioso. Até que ele se despede dando um beijo nela e foi embora. E ela chegou para ele e disse, Divaldo, você viu meu namorado? Oh, se vi. Você quer saber como é que eu o conheci? Pois se ela não me conta, eu não dormiria aquela noite. Aí ela começou a contar. Sabe quando a gente sai da repartição no final da tarde, às 18 horas, os ônibus estão sempre lotados. E eu tinha que pegar o meu ônibus naquele horário, e eu vi o ônibus lotado, mas eu tinha que ir, eu fui entrando e fui me apertando quando eu vi um homem lindo lá na frente. Eu pensei, já que eu tenho que sofrer, eu vou sofrer do lado de um homem lindo.
E foi se apertando e ficou do lado dele e começou a conversar com ele. Porque essa hora, onde já se viu, deviam ter mais ônibus nesse horário. Porque... E começa aquelas conversas boas de mulher, né? Até que deu a hora de ela descer e ela, como passou rápido, ela pensou. E avisou para ele que teria que descer. E ele foi na frente abrindo o caminho para que ela descesse. Desceu com ela e a levou até em casa. E acredite, diz ela, eu descobri, Divaldo, o que o encanta em relação a mim. É a minha conversa. E não é que a mulher falando, ela ficava bonita mesmo? Divaldo começou a enxergar ela de outra maneira. Sabe, aquelas pessoas que quando abrem a boca encantam os outros. Pois aquela moça tinha uma beleza que emitia no falar. Sabe aquelas mulheres lindas que quando abrem a boca ficam feias? A gente conhece, cada um de nós conhece uma. Pois Divaldo disse que passado alguns anos já aposentada, a encontrou mais tarde numa praça lá em São Paulo e ela era uma senhora já bonita. Sabe que aquelas pessoas que eram feias e com o tempo a vida e a maneira como irradia a transformam? Pois nós transformamos as pessoas, a nossa maneira de ser, energizamos, é isso que Deepak Chopra fala, que nós energizamos, contaminamos o outro, mas a gente não se transforma de repente, como diz o Divaldo. Ele ainda tem lá as suas mazelas, Divaldo vive falando que ele ainda tem lá as suas imperfeições. Espírita não é porque entra aqui que de repente fica santo. A gente ainda tem aquelas coisinhas, mas só que a gente tem que se perdoar. Dar oportunidade para nós mesmos de crescermos a todo instante. E uma maneira maravilhosa de a gente ficar lindo, olha aí, cirurgia plástica de graça. É a gente abençoar as pessoas. É a gente transmitir para o outro o melhor de nós. Ainda ontem, dando palestra lá em Itajaí, tinha uma senhora que ela disse que ela faz casaquinhos para bebês, para gestantes, né? Mães gestantes. E quando ela termina o casaquinho, ela abençoa o casaquinho antes de dar. Que aquela criança seja muito feliz, que ela tenha saúde. Não precisa ser no casaquinho. Você pode andar pelas ruas, você pode viver na sua casa abençoando as pessoas, abençoando a família, você ser a pessoa que faz a diferença no seu ambiente doméstico. Você vai criando ao redor de você mesmo um campo vibracional que muda o seu aspecto, porque não existem pessoas feias, existem pessoas que irradiam aquilo que não está muito bom dentro delas. Quando a gente se energiza, quando a gente começa a contaminar as pessoas com a nossa maneira de pensar, de sentir, a gente se torna mais interessante. E mesmo que o outro ainda não esteja na nossa faixa vibratória, mas a gente está bem. Sabe que as nossas células, elas são as primeiras a agradecerem a nossa maneira de pensar assim, de gratidão, de vibração favorável ao outro. Quem primeiro se beneficia somos nós. As nossas células de defesa, as nossas células cardíacas, o nosso estômago, quando a gente começa a energizar o outro, pensar no outro, com amor, sabe? Eu já fiz algumas experiências, eu adoro fazer experiências, de ficar por trás da pessoa, assim na nuca, mandando pensamentos bons. É maravilhoso. Mesmo que a pessoa não esteja na faixa vibratória de receber, você mandou. Você mandou, você deu. Quando você dá, sabe? Existe uma música que diz assim, ó: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Quando você dá, de imediatamente os fluidos vitalizantes do universo vêm e te renovam. O outro pode não estar muito bem, mas você, sabe, sai aquela água parada e entra água limpa. Sai a água parada e entra água limpa. Andar pelas ruas abençoando e agradecendo não nos enfraquece, bem pelo contrário, nos fortalece e nos protege. O bandido não nos enxerga. Questão vibratória.
ilusão de faixa de ondas. Quando você sai por aí abençoando todas as coisas, você fica na sintonia dos bons. Esta é a mensagem da noite de hoje. Uma boa noite para todos.